Buenas tardes, diretamente de Zumbilândia, Costa da Lagoa, para fazer o nosso vídeo exclusivo a pedidos do Renato, que é esse vídeo onde eu vou mostrar o cara crachá das 4 piores elementos da Costa da Lagoa, reforçando que essas elementas elas começaram uma briga injusta contra a família, utilizando as instituições como Delegacia da Lagoa da Conceição e Conselho Tutelar para fazer denúncias mentirosas, denúncias políticas, denúncias que têm a ver com a imposição dessa descultura woke, e por isso que elas insistem em comprometer o Ministério Público e a promotoria. Elas insistem nesse comprometimento dessas instituições com a perseguição à família. Essas são as responsáveis por colocar uma quadrilha armada na porta da nossa casa para os atos inescrupulosos de terrorismo que aconteceram no dia, como eu tenho demonstrado através do meu canal, o meu outro canal Magda Keiber, que são canais pessoais para destrinchar tudo isso que elas agiram, coagiram, fizeram os atos premeditados, usaram instituições públicas e insistem, mesmo depois dos atos de terrorismo, quando colocaram a quadrilha aqui, em fazer atos premeditados, como os atos que incluem, nos dias logo após o evento, né? Que evento? Que o Renato se defendeu desta quadrilha aqui, né? Eles queriam colocá-lo como o bandido. Então, senhora Máximos, a mãe do esquartejador, né, que está preso, e ela diz que quando o esquartejador sair, vai matar o meu filho mais velho, ela se sentiu no direito positivo de pegar uma folha de abaixo-assinado e coagir pessoas na barquinha que traz as pessoas até a Costa da Lagoa, um por um. Cada 10, um pegava a caneta e assinava. Mas lá tinha homem, naquela barca, tinha homem com baga. O homem pegou e disse assim: eu não vou assinar isso daqui para você, não. A não ser que seja para tirar você da Costa da Lagoa. Você que é mãe de bandido. Muito escuro. Você que é mãe de bandido. Você que é mãe de um esquartejador. Você que já corrompeu um monte de gente, inclusive o seu Bernardo, que é amigo do Yuri. Você que tem bandido em casa. Aí ela guardou o baixo-assinado e não sei se ela se repetiu em outros momentos com o tal baixo-assinado para tirar os vizinhos problemáticos da costa. Veja bem vocês. Os vizinhos que nunca botaram quadrilha na casa de ninguém, nunca pegaram facão para sair dançando hula-hula por aí agredir criancinha. Nunca. Só saímos da nossa casa para ajudar as pessoas. Mas foi essa atitude da senhora Máximos, depois de ter colocado o Yuri Máximos, filho dela, e os demais 7, né? 7 capujados que saíram do terreno dela, e mais os outros que orquestrado aí, os desafetos, né? Os desafetos sociais dessa senhora Máximos. Não sendo suficiente isso, ela foi para o Trapiche, do ponto 15, coagir Maído e mais alguns, o do restaurante Carapeva, e mais alguns, para ir, quando o Renato sai para o Rio Vermelho, matá-lo. A conversa é que tinha que ir lá e matar esse alemão. Porque ela é especialista em morte, né? Ela é especialista
em orientação para esquartejadores, afinal é a especialidade dela como mãe, é essa. E enquanto isso, atribuir para os outros aquilo que a pessoa faz é o modus operandi da comunista, da petralha, da canalha, daquele partido mais amado do Brasil, Will. Mas não são todos, veja bem, nós temos amizades com pessoas que a vida inteira foram desse partido mais amado do Brasil, mas como minha madrinha, sempre pensaram em fazer coisas boas pelas pessoas. Eu não estou generalizando. Eu estou falando de uma descultura woke, de uma influência internacional presente na comunidade Costa da Lagoa, em detrimento da lei da ordem, que tenha cidadãos com nome, com CPF, com vários e-mails, comentando e atacando a família através da internet, atacando em forma de perseguição contra a vida, exatamente como aquela perseguição contra a vida que rolou quando provocaram o acidente náutico. Quem provocou foi o irmão do Bruninho, para vocês terem ideia, o mesmo que foi eletricista do Coquinha naqueles atos inescrupulosos lá na casa deste Coquinha. Todas as pessoas que perseguem a família, eles têm nome, eles têm CPF, eles têm endereço na Costa da Lagoa. Não são fantasmas e nem avatares de internet. O filho da Nailde, que faz avatar com a minha cara, daí distribui através do filho da Rô, através do Nando, através da Elisete. Eles não são avatares, são pessoas que usam a plataforma do YouTube em detrimento da minha imagem, da minha voz e dos meus pensamentos. Isso que a investigação de Florianópolis está fazendo contra mim há mais de 5 anos é em detrimento da lei e da ordem. É utilizar as instituições, e nelas eu incluo o Ministério Público e as promotorias, até que pessoas ali dentro se levantem para que isso pare de acontecer. De canalhas como essa professora aposentada conseguiu uma condena omitindo, porque ela não demonstrou todo o assunto. E também me tirou o direito de fazer minha ampla defesa, que é me pronunciar. Porque esse juiz aqui, ó, não me ouviu. O Ministério Público é o autor, me acusando disso. Mas eu não fui ouvida. Porque se eu for ouvida, sem advogados contratados por juiz calcinha, se eu for ouvida sozinha, eu vou mostrar o vídeo que demonstra que naquele dia eu poderia ter sido assassinada por uma taça e um delinquente. Daqueles que fingem namastê, aqueles macho tóxico, que abandona uma velhinha para ficar com a outra e finge bondade por aí enquanto persegue criança, persegue idoso, faz obscenidade na frente da minha casa. Esse é o macho tóxico da Elisete. Quem é Elisete? Elisete é uma professora aposentada, petista pra caramba. Por que eu falo do partido dela? Eu falo porque é em nome dele que ela arranca as plantas que as crianças plantam. É em nome desse partido que ela assumiu a condição de defender adictos, de defender espancadores. E eu vou reforçar aqui aquela fala que eu fiz, que foi sobre o cheirador de cocaína. Que quem fica do lado daquele que cheirou cocaína para me espancar é igual a ele. E eu reforço. E para ver que a comunidade não é todo mundo por ela, que as pessoas não estão favoráveis a isso. Ou ao menos tem uns caras que não podem limpar a sua bunda de tão suja que tá em meio a essa gangue e já estão pedindo condolência através de outras pessoas
para dizer que não estão a favor do que fizeram com a Meg. Imagina, Nelinho, como vai ficar a tua situação sendo favorável a um espancamento na frente da tua casa, que você estava em casa, você viu o que o Célio fez e você vai testemunhar na delegacia, onde for, tudo o que tu viu. Porque quando eu estava ali naquela situação deplorável, eu vi você olhando tudo. Eu vi com os meus olhos e tu vai ter que falar o que aconteceu. Então vai se fechando o círculo. É assim que funciona. O circo da Elisete palhaça, da Nailde palhaça da Record, da Rosângela palhaça. Palhaça que vocês são, com o nariz bem grande, de lá mentir sobre a minha família. O círculo está se fechando, inclusive para a dona Vitória Fortes. Inclusive para ela, que é da onde partiu as primeiras denúncias, quando elas não eram amigas, nem Elisete, nem Vitória, nem Nailde. E elas montaram esse grupo chamado Quadrilha Feminista para que o meu salão não pudesse inaugurar. Por isso teve aqueles cortes da água, naqueles dias que eu tinha feito vídeos, tudo que eu iria começar a atender, elas foram lá e cortaram a água. Daquela maneira grotesca que a caixa d'água permanece debaixo do poste de luz. Se isso não é ostracismo, se isso não é atos de terrorismo, se a Nailde, com aquele facão, dançando com o facão, aí trocou de roupa, veio para fora, aí veio de novo, gritar vadia política para mim? Quem que é a vadia? Quem que quer o homem das outras? Quem que defende craquento? Quem fez toda essa palhaçada com as minhas crianças? Fala, senhora. Senhora que foi lá na Record se queixar de assédio, que eu assedi umas coisas boas que nem vocês. Olhe bem para mim. Hoje não tem luz, eu estou gravando aqui no escuro praticamente, para manter o assunto no ar. Eu não consigo carregar as fotos de vocês aqui porque eu fiquei sem acesso aqui para mostrar as caras de vocês, como o Renato pediu que eu coloque as 4 e os e-mails de vocês também. Toda a lista dos e-mails que vocês usaram para fazer comentários e inclusive esse hashtag do retrô aí, do demônio, ele coloca o canal do Serginho, ele marca o canal do Serginho. Para que marcar o canal da criança se vocês não perseguem criança? Se vocês são tão inocentes, tão preocupados com as crianças, por que vocês estão atacando as crianças? E agora eu quero prestar ressalvas ao promotor Aurélio Giacomelli. Hein, querido Aurélio? Por que eles estariam, esse grupo, fazendo todos esses comentários neste link de página do meu filho e do Renato, onde está exposto o que as crianças fazem ao longo do dia, andando com o pai e com a mãe? Para que eles estariam atacando se não era um sequestro planejado usando as instituições? Senhor Aurélio, responda-me, o senhor, que eu pergunto-lhe, o senhor responda-me. É assim a coação e a corrupção permeando as instituições. Quando qualquer juiz pede um atestado que eu estou bem de cabeça, eu lhe devolvo o atestado aqui na internet com os fatos e mais um carteiraço, inclusive usando audiência conciliatória, para dar uma tumultuada boa assim com a verdade e acabar com a mentira contada inclusive pelo senhor de idade, que elas já pegaram um defensor, né? É um procurador de idade para dizer que eu agredi o cara quando eu chamei ele de mentiroso. Ele é mentiroso. Ele está defendendo mentirosas. Ele é quadrilha. Ele está defendendo quadrilha. E que o que é verdade seja dito.
mediante as autoridades, mediante as instituições, mediante esses conluios deploráveis que eu já não suporto mais desde o ano de 2019, na pessoa do policialesco que eu tanto tenho denunciado. E não admito que o meu conteúdo sensato, autoral, cheio de linhas e entrelinhas para que seja tirada, extraída toda a verdade dele, seja transformado em piada por mãe descortejadora. Parece que hoje essa luz foi embora para me trazer duas sensações para mim e o Renato. A primeira sensação é de um detalhe de tudo isso que ia passar batido para nós. E a segunda motivação dessa luz ter ido embora é que eu ia reagir nesse telefone ao vídeo da senhora deplorável, da senhora atacando meu vizinho, do grupo que arranca os cabelos das pessoas e ataca as pessoas e depois corre para a delegacia se vitimizar, que é o modus operandi do grupo de canalha deles. Eu ia estar reagindo a cada detalhe dela, a cada fala dela, a cada movimento dela, daquela zumbi naquela cerca, eu ia estar reagindo hoje. Mas não vai ser possível, porque as nossas tecnologias estão limitadas e eu não consigo acessar aqui para reagir. O vídeo já está com 16 minutos. E depois eu faço um videozinho curtinho com os textos falando de cada uma do grupo. Voltando na senhora Vitória Fortes e na senhora Eduarda Fortes, quando elas pegaram os seus telefones, enquanto Xará-Xarão e o Célio estavam destruindo o muro, subiram na laje para filmar a nossa casa, os nossos filhos, e fazer toda aquela atitude de ostracismo para depois correr, denunciar o meu vídeo da internet que consta a verdade sobre elas, o pai delas e a mãe delas agredindo a nossa família na porta de casa, correr lá na internet e denunciar aquilo como racismo. Racismo de que parte? Qual a parte que cometeu o racismo? Eu fui na casa delas fazer algum tipo de desaforo para elas? Quem estava quebrando o muro, criando uma segunda saída para os atos de drogadilândia deles, daquela família, na porta da minha casa, para obrigar meus filhos a sentir o cheiro do baseado, obrigar meus filhos a ver aquilo, obrigando meus filhos a escutar música cuibunda, como eu tenho em tantos vídeos demonstrado o que eles faziam. Vídeos demonstrados, vídeos registrados, vídeos distribuídos, para que não falte nenhuma prova e comprova para as autoridades saber que eles não são decentes para oferecer denúncia sobre filho de ninguém. O que elas queriam era captar o meu filho para a casa delas, para fazer o mesmo que a Anaílde queria captar para fazer na casa dela. E a gente não quer. E exigimos ser respeitados. E eles querem acesso à escola para ter acesso a essas crianças. O que é o acesso? O acesso a essas crianças é transformar a cabeça delas em cultura woke. Que fez isso aqui com o Muriel. Trouxe o Muriel para frente da minha casa naquele ato desesperador da quadrilha do dia 2. Quando eu ofereci a primeira denúncia da Vitória Fortes e o cara lá do outro lado da linha leu a denúncia e mandou o e-mail para mim que as minhas palavras não eram entendíveis, como se eu fosse uma maluca deplorável, é porque eles não queriam investigar drogas na costa. E que fique claro para as autoridades que as minhas palavras eram tão claras como as que eu comunico aqui, escritas, como eu escrevo lá no meu Instagram, no meu Facebook. Eu escrevo o que acontece, eu não invento, eu não crio textos da moda.
Eu sou a própria moda, eu sou a própria luz, eu estou gravando no escuro e eu consigo me comunicar. Vocês estão entendendo? E aquela atitude deplorável do setor de inteligência da Lagoa da Conceição acontecia naquele momento, em detrimento da minha denúncia, por causa da coação que existe para permanecer esses grupos em detrimento da lei e da ordem, e esses grupos ferrando com a vida de adolescentes, de famílias, usando o próprio setor de investigação, como eu tenho denunciado, essas questões da ABIN contratar pessoas desse calibre para os seus atos, onde o objetivo seria exatamente outro. Hoje, as atitudes da Polícia Civil já foram denunciadas numa corregedoria deles, porque é outra, não é a mesma da militar. Bem como não vamos esfriar para o grupo local. O que significa não esfriar? Não vamos esfriar juridicamente. É juridicamente, porque elas estão pipocando, desesperadas para fatos novos de agressão que as beneficie. Tanto que nós estamos prestando atenção com a história da Elisete ficar escondida atrás de uma cerca, segundo fomos informados, esperando o pai de família e o adolescente sair para ela sair correndo atrás, caçando confusão ou provocando uma confusão, como é de praxe do grupo stalking, fofocas. Eu cito stalking porque foi feita essa lei sobre perseguição. Quando foi feita a lei da perseguição, eu já estava perseguida há pelo menos 4 anos. Pela mesma situação, sendo impossibilitada de atender meus clientes. Porque se eu estrelar meu dedinho aqui, ó, que eu estou atendendo, é como diz o Renato, vira fila do Inampus aqui no corredor, Meg. Tá todo mundo te esperando para fazer as coisas com você. Mas antes tem que ter água. E outra coisa, as pessoas da costa não são imbecis, burros. As nativas que eu atendi, as pessoas mais de idade, que frequentavam o meu salão no Coquinha, esperando esse salão ficar pronto, essas pessoas, elas jamais vão cair na conversa mole dessas professoras aposentadas e da Romáximos. Jamais. Elas até podem ter feito assim, eu vou fazer ali um negocinho com a Roma, depilação, uma sobrancelha, porque de vez em quando ela dá umas loucuras de atender umas pessoas assim, só para dizer que ela atua nessa área. Mas não que ela tenha um atendimento constante, equilibrado, que as pessoas podem ir ali ou tenha uma estrutura para isso, né? Diferente de mim, que construí minha estrutura com as próprias mãos e fomos impossibilitados de desenvolver a minha atividade profissional, que eu desenvolvo desde os meus 12 para 13 anos. 12 para 13 anos. Eu fazia limpeza de pele no meu amigo Negão, no sofá da minha mãe, molhava lá as gases, mexia no sofá dela lá, às vezes esquecia uma gase de máscara de argila lá e ela brigava comigo por causa disso. Então é muito complicado se meter na história de uma família estruturada desde os 12 para 13 anos. Porque a estrutura profissional minha nasceu ainda na minha adolescência. E foi sendo sempre acopladas as informações, o desenrolar, a minha qualificação, meus estudos, minhas viagens, ao longo dos meus 42 anos. Agora eu vou ficar aqui dando moleza para um grupo, para uma quadrilha maldita que se pegar e entrevistar cada um dessa costa da lagoa, e pode começar lá no ponto 2.
tirando os que vão dizer que não conhecem, os que conhecem, bota uma equipe, vamos ver quem ganha. Vamos ver quem vota na Elisete, quem vota na Meg. Pode ser assim, ó, a Meg contra as 4. Soma o voto das 4, não vai dar os votos da Meg. A Costa não é o que elas estão semeando. Não é. Eu sempre gostei de ficar aqui, tanto que eu voltei para cá, né? A polícia discutiu se dava para nós voltar ou não. Eles se preocuparam. Eu achei até uma conversa que não foi minha, no telefone do Renato, sobre a questão de nós voltar para a costa. Eles estavam discutindo as questões. Eles investigaram nós de dentro para fora e de fora para dentro, invadiram todas as nossas contas, todos os nossos celulares, seguiram nós por muitos meses. E eu espero que eles tenham feito a mesma coisa com os e-mails dessas canalhas, com o telefone fixo delas, inclusive. Essa pro Matheus, né? Ela tem telefone fixo, mãe. Ele fez até uma música para a senhora Máximos. Sim, ela tem telefone fixo. E isso faz com que o que nós queremos da polícia é que elas parem. Elas não precisam seguir o nosso conteúdo, conhecer a nossa história, nem ser nossas amigas. Elas só têm que ter respeito. É ficar longe o nome do jogo. Porque elas passam na frente da nossa casa, vão ter a casa delas, e não é para emprestar o quintal para botar quadrilha para agredir a nossa família. Agora, a palavra de uma senhora dessa vale menos de 5 centavos. Ela pode fazer tudo que é documento com as instituições dizendo que ela vai respeitar. Eu só vou ter certeza que ela vai respeitar quando ela estiver presa. Presa, fechada. Aí eu vou ter certeza que ela vai respeitar. Enquanto ela estiver circulando, ela não vai respeitar ninguém. Porque ela nunca respeitou. Ela teve 5 anos, mais, já são 6 anos, para mudar o comportamento. É aquele tipo de véia desgraciada que nunca vai abandonar a fofoca. Só que a fofoca, ela tem limites aceitáveis e inaceitáveis. Quando chega ao ponto da polícia militar ter que expelir um laudo assinado para que tenha um perito para vir checar, tá aqui a assinatura do comandante, que tenha um perito para vir checar se realmente foi cortada, foi feito isso com a família, é porque a fofoca stalking chegou num limite que está atingindo, inclusive, as instituições. Porque as psicopatas estão dizendo que elas são maravilhosas, que é nós que inventamos tudo isso, imagina. E esse é o grande motivo que eu transformei toda a história em conteúdo oficial da internet. Que daí não tem mais como elas seguirem mentindo. Elas vão ter que ter muito conteúdo para rebater o meu conteúdo. E não é com meme, senhoras. Senhor Baitolinha, senhor José, não é com memes, querido. Tu vai ter que rebater esse conteúdo, com material, com imagem. Vai lá e diz que a fonte é tua. Faz uma assinatura. Nós já temos depoimento de 5 nativos bala na agulha, de 3 histórias diferentes, de como foi aquela fonte a vida toda, inclusive antes que vocês estavam aqui para encher o saco da população. Beijinho, beijinho, pau, pau. Quando vem a luz eu faço o vídeo curto das queridas, para elas ficarem mais famosas aqui na Record, porque elas gostam muito de aparecer.